Começamos ou... Pode começar? Então, hoje eu vou focar no teorema de Hartmann-Grobman. Já preparei um pouco. Já preparei um pouco o terreno, vou relembrar o enunciado. Então, nós vamos supor que nós temos um campo de vetores de classe C1. Classe C1. Como sempre, U é um aberto de RD. E P, um ponto de U, que é ponto estacionário do campo de vetores. E vamos supor que esse ponto estacionário é hiperbólico. Um ponto estacionário hiperbólico. Então, estacionário significa que f de p é igual a zero. E hiperbólico significa que nenhum valor característico da derivada do campo de vetores, nesse ponto, tem parte real nula. Então, o teorema afirma que, com essa hipótese de hiperbolicidade, existe uma vizinhança VP de P e então existem vizinhanças VP de P e V0 da origem. E também existe um homeomorfismo H de VP em V0 que conjuga os fluxos. Então, FT que conjuga o fluxo FT de F ao fluxo ETA do campo linear, campo de vetores linear, A. Bom, ou seja, na vizinhança do ponto P, o fluxo desse campo de vetores de classe C1 é conjugado ao fluxo da parte linear do campo de vetores, do linearizado, que é a derivada do campo de vetores no ponto P. Eu vou dar alguns dos principais ingredientes da prova, não vou provar tudo, porque em algum momento nós temos um enunciado de análise funcional que eu vou contextualizar, mas não vou tentar dar a prova completa. Vou focar só mais na parte dinâmica da demonstração. Então, o primeiro passo da demonstração primeiro alguns comentários gerais. Nós já observamos na aula passada que se nós denotarmos por F o tempo 1, a transformação de tempo 1 do fluxo, então, na aula passada a gente calculou a derivada. Bom, primeiro vimos que F de P é igual a P. P é um ponto fixo. Para o tempo 1 e, aliás, para qualquer outro tempo do fluxo.
E além disso, a derivada de f no ponto P é a exponencial da derivada do campo de vetores no ponto P. E, portanto, nenhum valor característico da derivada, que eu vou chamar B, a derivada da fp, que é a exponencial do A, né? Nenhum valor característico dessa derivada tem módulo igual a 1. A hipótese sobre isso aqui é que a derivada do campo não tem, os valores característicos têm parte real não nula, e exponenciando essa afirmação, essa propriedade, a gente conclui que os valores característicos da derivada da transformação tempo 1 têm todos módulos diferentes de 1. Então nós dizemos que P é ponto fixo hiperbólico da transformação F. Onde eu já chamei a atenção na aula passada que a palavra hiperbólico não tem o mesmo sentido que aqui. Quando a gente fala de ponto fixo hiperbólico de uma transformação, não é a mesma noção que ponto estacionário hiperbólico de um campo de vetores. A definição, nesse caso, é em termos do módulo. O primeiro passo da demonstração, um passo muito simples, é observar que podemos supor que P é igual a zero. Isso aqui simplifica a notação no que segue, e deveria ser um fato mais ou menos óbvio. A origem das coordenadas em RD é um ponto totalmente arbitrário. Se eu tenho tenho aqui o meu campo de vetores F, e eu quero supor que o P é igual a zero, eu posso fazer o seguinte truque. Posso considerar uma transformação do plano do espaço RD no espaço RD que envia o ponto P no zero. E se eu fizer isso de jeito inteligente, o problema não vai ter mudado em nada. O modo mais simples de definir uma transformação como essa é considerando uma translação. Então, eu considero T de RD em RD, definida por T de x igual a x menos P. Eu estou querendo provar o óbvio, porque como a origem das coordenadas é artificial, é arbitrária, a gente sempre pode dizer que escolhe o ponto P como origem das coordenadas. Tá? Mas uma maneira talvez um pouco mais formal, quem sabe menos filosófica de colocar isso, é pensar, vamos considerar a transformação T, que é a translação x menos P. E aqui desse lado, vamos considerar então o linha igual o chapéu igual a T, a imagem da U pela transformação. E aqui podemos considerar também o campo de vetores F chapéu, né, definido F chapéu definido de U chapéu em RD, que é esse campo F transportado para cá, trasladado para cá. O que isso significa? Bom, que F chapéu é o que? É F composta com T menos 1. T menos 1 leva o chapéu para cá, aí o F toma conta. E é claro que a transformação T conjuga os fluxos de F e F chapéu. Bom, mais do que isso.
Deixa eu dizer assim. Deixa eu ser um pouquinho mais... Então, é claro que f chapéu de 0 é igual a f de p igual a 0. É claro que a derivada do f chapéu no ponto 0 é igual à derivada de f no ponto p. Portanto, 0 é ponto estacionário hiperbólico para f chapéu, compondo com uma translação. E também é claro que o fluxo de f, o fluxo f chapéu t de f chapéu é dado por f chapéu t de x como é que eu, dado um ponto aqui, como é que eu posso saber como é que é o fluxo dele? Bom, a trajetória dele vai ser transladada da trajetória ali. Então eu pego x, trago para cá, isso é x mais p, ou t menos 1 de x, ando aqui pelo fluxo, ft de t menos 1 de x, e em seguida trago para cá. Ou seja, t chapéu não é mais do que t composto com ft, composto com t menos 1. E, portanto, a transformação t conjuga os dois fluxos. Então, tenho isso e tenho isso. Isto é, t conjuga os dois fluxos. Portanto, se eu for capaz de provar que o f chapéu é conjugado à parte linear, por transitividade da relação de conjugação, o f também é conjugado à parte linear. A partir daqui eu vou supor, a partir daqui supomos p igual a 0. Bom, o primeiro passo técnico da demonstração desse teorema é um lema que diz o seguinte: dado o campo de vetores F, que a priori está definido só num aberto U, a gente sempre pode estender esse campo de vetores a todo o espaço euclidiano, a todo o RD. O lema, mais precisamente, diz o seguinte: dado qualquer epsilon maior que 0, existe um R maior que 0 e existe R1 e R1 maior que R2 maior que R1 maior que 0, e existe um campo de vetores que eu vou chamar G, definido em todo o RD e de classe C1, tal que primeira propriedade, na vizinhança do zero, que é o que nos interessa de fato, esse campo de vetores é o que a gente já tinha. Então, G é igual a F na bola de centro 0 e raio R1. Longe do zero, G é exatamente igual à parte linear. Então, fora da bola
Tá? Então, o que eu estou dizendo é que eu posso, dado um campo de vetores definido próximo da origem, eu posso escolher, encontrar um outro campo de vetores que perto da origem é o meu f, longe é a parte linear, e eu vou fazer mais uma suposição aqui, que é que mais uma afirmação, que é que a diferença G menos A, deixa eu chamar isso aqui de psi, bom, o que eu posso dizer trivialmente sobre essa psi? Ela é de classe C1, né? Porque é a diferença entre uma aplicação C1 e uma aplicação linear. Tá? Mas eu vou dizer mais, eu vou dizer que a derivada da psi é limitada. Bom, isso também é óbvio, não é? Que a diferença que a psi e a derivada são limitadas é óbvio, porque fora dessa bola a psi se anula. Tá? Essa diferença está suportada, digamos, na bola fechada de raio R2, que é um compacto. Portanto, a psi e a derivada da psi são limitadas. Mas eu vou dizer mais, eu vou pedir que a derivada da psi seja limitada por um número pequeno. Então, eu vou querer mais precisamente que essa diferença seja Lipschitz, com constante de Lipschitz, epsilon. Então, a figura é a seguinte, temos o nosso ponto estacionário, temos o nosso aberto U, temos o ponto estacionário P igual a 0, e temos duas vizinhancinhas, há que pensar que são vizinhanças pequenas, eu não vou fazer muito pequenas aqui para ficar visível, são vizinhanças pequenas, R1 e R2, tá? E aqui dentro o G é igual ao F, coincide com F, portanto o comportamento local que me interessa descrever eu não alterei. Aqui fora, G é a parte linear, é igual ao A. No meio, essa coroa é para fazer a colagem. E a diferença é, globalmente, epsilon Lipschitz. Eu vou deixar esse lema para provar mais no final, isso é uma conta, e vamos prosseguir com a prova. A importância dessa condição C e a importância de termos uma cota para a constante Lipschitz vai ser motivada mais na frente. O segundo lema diz o seguinte, suponhamos que temos um campo de vetores G, definido. Bom, aqui já começo a motivar por que eu quero um campo de vetores definido em todo o tempo, em todo o espaço. Então, seja G é um campo de vetores C1, eu não vou precisar C1, basta supor campo de vetores Lipschitz. Atenção, eu não estou dizendo localmente Lipschitz, eu estou pensando que ele é globalmente Lipschitz. Então, o fluxo dele é completo. E o seu fluxo GT é completo. E satisfaz que GT x menos GT y é menor ou igual que E
a K, valor absoluto de T, x menos y, para todo T em R, para todo x, y em RD, onde esse K que aparece aqui é a constante de Lipschitz, onde K é uma constante de Lipschitz para G. De fato, a primeira parte desse lema é algo que a gente já usou em outras situações ao longo do curso. Tem mais do que uma prova que pode ser dada para isso, mas vamos demonstrar a totalidade do lema. Lema 2. Então, o lema é essencialmente uma aplicação da desigualdade de Gromov. Vamos supor, suponhamos que o intervalo maximal de definição, suponhamos que dado um certo x em RD, o intervalo maximal de definição do ftx, da trajetória do x, né, é o intervalo AB. O objetivo é mostrar que o A é menos infinito e o B é mais infinito. Tá bom. Nós temos que GTx é igual a x mais a integral entre 0 e t de gs de x dx. Eu esqueci de colocar aqui uma condição tal que g de 0 é igual a 0. Observem que é o caso aqui, porque como g coincide com f na bola, e eu estou supondo que o ponto estacionário está na origem, então isso aqui é satisfeito na situação que nos interessa. Então, como a gente viu, já usou diversas vezes, vendo o teorema de existência de soluções, o fluxo aqui é G. O fluxo é dado por essa fórmula aqui, né? E, portanto, a norma de GTx é menor ou igual que a norma de x mais a integral entre 0 e t da norma do campo de vetores. Agora, observem, a norma de gs de x, eu posso, sem alterá-la, subtrair g de 0, porque eu estou supondo que o campo se anula em 0, e como o campo de vetores é Lipschitz, isso aqui é menor que k vezes gs de x. Tá? Então, estou substituindo aqui por k norma de gs de x. ds. Então, essa relação mais aquela observação implica isso aqui. E agora eu estou no contexto da desigualdade de Gromov, que se aplica exatamente para expressões desse tipo. Gromov me diz que Gromov é com um N ou com dois N's? Dois L's. Gromov diz que GTx é menor ou igual que E a KT, norma de x, para todo t positivo, para todo t no intervalo 0b. Então, se o b é finito, eu posso substituir isso posso majorar por EAKBx.
E chegamos a uma contradição rapidamente, porque se B for finito, então essa relação implica que o conjunto do GTX com T em 0B está contido na bola de raio EAKB em torno da origem, cujo fecho é um compacto, digamos na bola fechada. Então, essa trajetória está contida num compacto, logo B é igual a infinito. Portanto, a única saída dessa contradição é supor que o B é infinito e, analogamente, usando o campo o simétrico, né, considerando o fluxo com o tempo invertido, A é igual a menos infinito. Além disso, a partir dessa mesma relação, nós temos que, se eu considerar dois pontos quaisquer x e y, GTX menos GTY é igual à integral entre 0 e t de g calculada em GSX menos g calculada em GSY, né? E isso implica que GTX está faltando, né? É igual e isso implica então que a norma do GTX menos GTY é menor ou igual que a norma x menos y, mais, e de novo eu uso o fato de que G é elipse, mais K, integral entre 0 e t, de K GTX menos GTY, GSX menos GSY, ds. Né? E isso implica, por Groneman mais uma vez, que GTX menos GTY é menor ou igual que x menos y vezes EAKT, mesma aplicação, para todo XY em RD e todo T maior ou igual que zero. Para tratar o caso em que o tempo é negativo, a gente mais uma vez considera o fluxo invertido. Substitui o campo G por menos G e conclui que GTX menos GTY é menor ou igual que E a menos KT x menos y para todo x, y em RD e todo t menor ou igual que zero. Isso prova o lema 2.
é KB módulo de x, tem razão. Isso. Isso. O que importa é que, se você... O fundo funciona desse jeito. O que é que essa prova quer dizer? Eu tenho um campo de vetores que é Lipschitz. Ele no zero se anula. Isso não é nem muito importante, mas digamos, vamos usar. No zero se anula. Então, por ser Lipschitz, num outro ponto qualquer, ele não pode ser muito grande. A condição de Lipschitz dá uma cota para o valor do campo em qualquer outro ponto. Então, uma trajetória da equação diferencial, ela se desloca com velocidade que é igual ao campo. Como o campo não é muito grande, tem uma limitação, essa limitação aqui, né? Essa limitação nos diz que g de x é menor ou igual que k vezes a norma de x. Quer dizer, o campo de vetores cresce no máximo de maneira linear. Então isso impõe uma cota por cima para o tamanho do campo de vetores e, portanto, para a velocidade da trajetória. Então essa trajetória, com essa limitação na velocidade, não pode acelerar muito, não tem como ir para infinito em tempo finito. Para qualquer tempo finito que vocês fixem, B, ela está presa ainda e não conseguiu ainda escapar desse compacto. Bom, isso pelo outro resultado que a gente conhece implica que de fato ela está definida para todo o tempo. Então agora vamos passar a prova do teorema. Então, dado F, como no enunciado, a primeira coisa que a gente faz é construir G como no lema 1. E observem que, como G o fato de que, o item A do lema 1, o fato de que G é igual a F próximo de zero, implica várias coisas. Implica, como eu já observei, que G de zero é zero, que a derivada do G no zero é a nossa matriz A, que é a derivada do F no zero. E também implica que a identidade, né, vocês têm o campo de vetores F e a bola. E aqui, isso aqui é o zero. Isso é o U, e aqui está o campo de vetores F. Tem o campo de vetores G, definido em todo o espaço, e aqui é a mesma bola. A bola centro zero e raio R1. E os dois campos de vetores são iguais aqui, né? Então, a identidade, a aplicação identidade daqui para cá, a identidade conjuga o fluxo Ft e o fluxo Gt ao fluxo Gt restrito à bola de centro 0 e raio R1. Isso é uma maneira muito pomposa de dizer que, como eles são iguais, têm o mesmo fluxo. Isso não é um teorema, não é nenhuma afirmação. Se eu pego duas vezes a mesma equação diferencial, ela vai ter as mesmas soluções. Então, para efeitos de provar o teorema, eu só preciso mostrar que, então basta mostrar que G é conjugado, que o fluxo de G
ao fluxo do campo de vetores A, não basta mostrar isso. Eu tenho, vamos ver se a transitividade está clara. Eu tenho que o fluxo do F é localmente conjugado ao fluxo do G. Localmente significa nessa bolinha de centro zero e raio R1. Se eu for capaz de mostrar que o fluxo do G é localmente conjugado ao fluxo do A, por transitividade, o teorema estará provado. Mas eu vou provar mais do que isso. Observem que ali eu não coloquei localmente. Eu vou ser capaz de provar que o fluxo do G é globalmente conjugado ao fluxo do A. E para isso é crucial o fato de que a diferença entre os dois, vai ser crucial o fato de que a diferença entre os dois é pequena, nesse sentido. Tá? Então eu vou mostrar, vamos construir, vamos encontrar uma aplicação H, definida de RD em RD, globalmente, tal que H composta com GT é igual a TA, é a TA composta com H para todo T. É isso que a gente quer fazer. De um modo geral, dado um campo de vetores qualquer, digamos que ao começar a prova, o F já estivesse definido em todo o espaço. Não? Eu tenho um campo de vetores definido no RD todo. Será que eu posso conjugar esse campo de vetores ao campo de vetores linear? Não tem a menor chance de que essa afirmação seja verdadeira. Por quê? Por exemplo, porque um campo de vetores linear, quantos pontos estacionários é que ele tem? 1. E o F? Não sabemos. Tá? E é claro que quando dois fluxos são conjugados, a conjugação envia ponto estacionário em ponto estacionário. Então não tem como, não sonhem em provar isso, provar que um campo de vetores que está definido em todo o plano, por exemplo, é conjugado à parte linear dele. Tá? O F. Mas esse G que nós encontramos aqui não é qualquer. É construído, por exemplo, coincide com o A fora de uma bola. Tá? E segue do que eu vou dizer, que ele só tem um ponto estacionário, que é a origem. Tá? Então, construído dessa forma, ele vai ser globalmente conjugado à parte linear. Ok. Como é que isso é feito? Então, eu vou chamar G o tempo 1 do fluxo certo. Nesse lema 1 que eu ainda não provei, eu vou incluir mais uma propriedade, que é que a diferença entre o tempo 1, eu vou chamar essa transformação psi1, que é a diferença entre o tempo 1 do fluxo do G e o tempo 1 do fluxo do A, também é epsilon Lipschitz. De fato, essas duas propriedades estão diretamente relacionadas. A diferença entre os campos de vetores, mas também a diferença entre os respectivos tempo 1 são epsilon Lipschitz, e nos dois casos é globalmente.
estamos aqui. Então, essa G, que eu escrevi aqui, é E elevado a A mais psi1. Essa é só uma anotação. O que é importante aqui é anotar as seguintes propriedades. E elevado a A de RD em RD é o que eu chamei de B, né? É isomorfismo linear hiperbólico. Não é? Porque é exponencial de um campo de vetores hiperbólico. E o psi1 é uma também de RD em RD, é epsilon Lipschitz. A propósito, eu ainda não disse quem é o epsilon que eu quero. Tá? Então, essa minha G é uma transformação de um tipo razoavelmente particular. É a soma de um isomorfismo linear hiperbólico com uma transformação pequena pelo menos no sentido que ela é epsilon Lipschitz. Observem também que tem certas coisas sobre o psi que são fáceis de ver. Por exemplo, quanto que é psi de zero? Psi de zero é G1 de zero menos EA aplicada em zero. Bom, G1 de zero é zero, porque o zero é um ponto estacionário do G, do campo de vetores. Portanto, isso aqui é zero. E E elevado a A de zero é zero, porque E elevado a A é linear. Então, psi de zero é zero. Psi1 de zero. Tá? Então, essa função, essa função psi1 se anula na origem. E é epsilon Lipschitz, onde o epsilon é uma constante que eu posso escolher tão pequena quanto eu queira. Isso diz que, de certa forma, ela é pequena. Né? Eu não estou nem dizendo que ela é limitada. Mas, não estou afirmando isso, mas, em certo sentido, é uma coisa pequena. Tá? Se anula na origem, aí é epsilon Lipschitz. Então, o ingrediente crucial da prova do teorema de Hartmann-Grobman é o seguinte lema. Eu só vou comentar sobre a prova, mas não vou dar os detalhes. Dado qualquer isomorfismo hiperbólico, isomorfismo linear hiperbólico, B existe epsilon tal que para qualquer função psi de RD em RD epsilon Lipschitz existe um único homeomorfismo H de RD em RD satisfazendo primeiro propriedade, que é H composta com A mais psi é igual a A composta com H. Ou seja,
essa H conjuga a aplicação, não é A, é B, conjuga a aplicação B mais psi com a própria aplicação B. Ou seja, vocês têm uma aplicação linear, vocês somam qualquer coisa a ela. Se o que vocês somarem for pequeno nesse sentido, for epsilon Lipschitz, para um epsilon suficientemente pequeno, então a nova transformação que vocês obtêm é conjugada à original linear. B. Com isso aqui a gente tem existência. Para ter a unicidade, vamos pedir mais uma coisa, é que h de x menos x seja limitado. Essa segunda propriedade a gente abrevia dizendo que h está à distância finita da identidade. H está à distância finita da identidade. Bom? Tá certo? Eu vou só dizer só 2 ou 3 frases sobre a ideia da demonstração. A gente considera o seguinte espaço. C de RD, conjunto das funções U de RD em RD, tais que o sup de U de x sobre todo x de RD é finito. Ou seja, o conjunto das funções limitadas. Então é usual reservar essa notação para funções contínuas. Vou pedir contínuo. E tais que contínuas e tais que o super é limitado. Funções contínuas limitadas. Isso normalmente é denotado assim. Um Bzinho para enfatizar que estamos supondo bounded, né? Estamos supondo limitado. Munido da norma, a norma de U é o supremo da norma de UX, a norma natural, né? Norma da convergência uniforme. É claro que a condição de ser limitado é um extra em relação a ser contínuo, porque o domínio aqui não é compacto, né? E essa condição aqui... Bom, então, nós queremos encontrar esse H e mostrar que ele é único. Essa condição, B, diz que H menos a identidade é uma função limitada, evidentemente contínua. Essa condição B diz que nós devemos procurar H da forma H igual a identidade mais U, com U pertencente a esse espaço. Tá certo? Se eu encontrar um H dessa forma, que satisfaça o item A, e mostrar que ele é único, eu terei provado o lema. Tá bom? A condição B, eu incorporei no meu problema desse jeito. Vou procurar um homeomorfismo que seja identidade mais uma função
mais uma função limitada. Bom, então isso aqui já incorpora, o item B. E o item A corresponde à seguinte relação. Então, vou substituir e vou ter identidade mais U, composta com B mais psi, igual a B, composta com identidade mais U. E dá para simplificar um pouquinho, porque esse lado aqui fica B mais psi mais U composta com B mais psi. E daquele lado fica B mais B composta com U. Observem, B é linear, U não é linear. Então eu não posso escrever isso aqui como U composta B mais U composta psi, porque U não é necessariamente uma aplicação linear. Isso aqui simplifica. E ficamos com a seguinte relação. U composta B mais psi menos menos B composta U mais psi igual a zero. Para psi igual a zero, se psi for igual a zero, existe uma solução óbvia que é qual? Se psi for igual a zero, podemos tomar U igual a zero. Satisfaz. Para resolver essa equação aqui, em geral, usamos, é tudo que eu vou dizer sobre a prova, usamos o teorema da função implícita. O teorema da função implícita que vocês aprenderam na aula de análise 2, análise vetorial, é enunciado e provado para funções vetoriais, para funções em RD. Só que a prova dele funciona em qualquer espaço de Banach. E isso aqui é um espaço de Banach. É um espaço normado completo, de dimensão infinita, mas não importa. Então, usando essa versão do teorema função implícita em dimensão qualquer, a gente obtém que essa equação, dado qualquer psi que seja epsilon Lipschitz, essa equação tem uma única solução nesse espaço de Banach. É assim que a gente obtém a prova. Então não vou dizer mais sobre a prova disso aqui. Quero voltar agora ao problema. O que nós queremos é encontrar um homeomorfismo Hzão, que conjugue os dois fluxos. E o que nós temos dado por esse lema é um Hzinho, um homeomorfismo, que conjuga essa transformação a essa transformação. O último passo da prova é observar que a partir do Hzinho a gente consegue encontrar esse H aí. Então tomemos
Voltando à prova, tomemos H como no lema 3 e vamos definir H maiúsculo dado pela seguinte expressão. A expressão que eu vou escrever aqui é um pouco mágica. É claro que eu vou provar que ela funciona e tal, isso justifica, mas eu nunca consegui encontrar uma maneira muito intuitiva de explicar para mim mesmo de onde é que ela vem. Eu vou escrevê-la e isso é algo que vocês vão ter que pensar um pouco. Como é que alguém pensou em fazer isso aqui? É a integral entre 0 e 1 de... Vamos ver como é que é. GS composta com H composta com E a menos S A de X ds. Essa é a fórmula do H. Eu vou tentar mostrar que esse H, esse é o último lema, lema 4, é H composta com GT. Deixa eu só ajustar aqui. Não, do jeito que eu escrevi as coisas, isso é o contrário. É a parte linear aqui. Então é SA menos SA e aqui o GS. É assim. Então H composta com GT é igual a EAT A composta com H para todo T. Sempre lembrando que B é exponencial de A. Então, eu vou provar isso em três passos. Eu vou primeiro considerar o caso em que T é um número inteiro. Tá? Então, para a gente não esquecer essa hipótese, eu vou até trocar a notação. Vou chamar de N. Só para a gente lembrar que é um número inteiro. Então, eu quero calcular E a menos TA composta com H composta com GT de X, E a menos NA composta com H composta com GN de X, e verificar que isso dá igual a H. Bom, vamos lá, qual é a expressão? Isso é E a menos NA da integral entre 0 e 1 de E a menos SA, Hzinho, que mais? GS, composta, DS, né? Composta com, não preciso colocar o X aqui, composta com GN. Certo? Agora, o que eu posso fazer é jogar essas funções para dentro da integral. Então, igual, integral entre 0 e 1, de E a menos N menos E a menos NA, E a menos SA,
H GS, GN, tudo isso VS. A integração é na variável S. Essas duas funções aqui são constantes, não dependem de S. Tá? E agora, o que me interessa fazer, para fazer a demonstração funcionar, é trocar a ordem que eu escrevi as coisas. Essa aplicação linear comuta com essa, portanto, ninguém me impede de trocar, colocar o S aqui e o N ali. E também é claro que G elevado a S e G elevado a N comutam, né? Porque a composição delas é o quê? É G, S mais N, que é igual a Gn mais S. Então também posso trocar aqui. Tá? Essas aqui eu usei que comuta. Muito bem. Agora, chegou a hora de usarmos a propriedade que define o H, a propriedade que caracteriza o H. Nós temos que H composta com G é igual a B. Deixa eu escrever um pouco mais devagar. Então, B mais psi igual a B composta com H. Isto é, H composta com G é igual a E elevado a A composta com H. Isto é, E elevado a menos A composta com H composta com G é igual a H. Certo? E essa relação imediatamente implica o seguinte, que E a menos 2A composta com H composta com G duas vezes é E a menos A H G G. E aquilo que está dentro de parênteses é H. Não é? E isso aqui é igual a H. Certo? Então aquela relação que eu destaquei aqui, que diz que o H conjuga o G ao E elevado a A, implica que o H também conjuga o G2 ao E elevado a 2A. E repetindo esse argumento, por indução, vocês concluem que E elevado a menos NA H GN é igual a H para todo N. Por exemplo, por indução, pelo menos para todo N maior ou igual que 0. Para 0 é trivial. Para 0, isso aqui fica a identidade, isso aqui fica a identidade também. Tá? Mas olha só, se isso é verdade, também é verdade o seguinte: compondo essa relação com E elevado a NA do lado esquerdo e G a menos N do lado direito, eu também concluo que H é igual H é igual a E a NA
composto com H, composto com Ga menos N. Não é? Está claro o que eu fiz? Compus com EANA desse lado, compus com Ga menos N do outro, cheguei nessa relação. De acordo? Mas essa relação é a mesma que essa. A única diferença é que troquei o sinal do N. Portanto, essas duas juntas, essa e essa, juntas, dizem que EA menos NA, HGN, é igual a H para todo N em Z. Certo? Então, feita essa observação, eu posso voltar à minha fórmula aqui e observar que o que eu tenho aqui é exatamente uma expressão desse tipo, com N inteiro. Então, usando aquela observação, eu concluo que isso é igual à integral entre 0 e 1 de EA menos SA, Hzinho, GS, DS. Aqui vamos chamar isso aqui de observação. Então, usando a observação, ou seja, essa expressão é igual a H. Então ficou provado o caso do lema 4, em que o N é inteiro, o T é inteiro. Caso 1. Caso 2, vamos supor que o T é um número entre 0 e 1. Já vou adiantando que o caso geral vai ser resolvido observando que todo número real é a soma de um inteiro com um número entre 0 e 1. É a soma da sua parte inteira com a sua parte decimal. Então, vamos supor agora que o T está entre 0 e 1. Eu quero calcular E a menos TA, HGT, e concluir que é igual a H, tal como eu fiz nesse caso. O começo é parecido. Então, o que a gente faz aí é uma mudança de variável. Vamos chamar U, para fazer a mudança de variável, U é T mais S menos 1. Então, isso aqui fica a integral de E a menos U mais 1, A, composto com H, composto com G, U mais 1, ds, onde o U varia entre, vamos lá ver, quando o S é 0, isso aqui dá T menos 1,
E quando S é 1, isso aqui dá t. Então eu comecei com a variável S variando entre 0 e 1. E fiz uma mudança para outra variável U, que varia entre t menos 1 e 1, e t. Sendo que a relação desses dois números com o intervalo 0, 1, a gente entende como t é um número entre 0 e 1, a figura é assim, né? O 0 está em algum lugar aqui, e o 1 está em algum lugar aqui. Tá? Eu estou fazendo essa observação porque eu quero prosseguir a conta e chegar à conclusão que essa conta é igual a h. Ora, h é definida como uma integral entre 0 e 1. Então, vou me preocupar em transformar essa integral que está entre t menos 1 e t numa integral entre 0 e 1. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, vou quebrar essa integral em duas partes. Integral entre t menos 1 e 0, dessa expressão. Desculpa, não é mais ds, é du, né? Certo? E agora, em cada uma dessas duas integrais, eu vou fazer uma mudança de variável. Na primeira, eu vou fazer a mudança de variável. S igual, esquece o S anterior, eu vou até usar outra letra, V igual a U mais 1. E nessa aqui eu vou fazer a mudança de variável V igual a U. Então, feita essa mudança de variável, eu termino com a integral de E a menos V, A, composta com H, composta com GV, dV, e o domínio de integração, o U varia entre t menos 1 e 0, portanto o V varia entre t e 1. Certo? Mais integral, aqui não vai mudar o domínio de integração, vai ficar entre 0 e t, porque a variável, de fato não tem mudança de variável nenhuma, mas aí eu vou fazer o seguinte truque. Eu vou escrever essa expressão que está aqui como E a menos U, aliás, menos V, A. Vou quebrar esse U mais 1 que está aqui em cima. E a menos VA, E a menos A, H, G, GAV. De acordo? E agora eu vou voltar a usar isso aqui. Essa expressão que está aqui no meio é o H. É igual a H. Quando eu faço essa observação, eu vejo que as funções integrandas dessa integral e dessa são a mesma. São iguais. Portanto, isso tudo aqui pode ser ressomado. Tem uma integral entre 0 e t dessa função, mais a integral entre t e 1. A soma é a integral entre 0 e 1 da função.
E isso é o H. Então, finalmente, o caso geral, T pertencente a R. Bom, o que a gente faz é escrever T igual a N mais T0, onde N é um inteiro e T0 está entre 0 e 1. N é a parte inteira e o T0 é a parte fracionária do T. E aí, E a menos T a H G a T pode ser escrita como E a menos T0 a E a menos N a H GN GT0. Pela primeira parte, pelo primeiro caso, isso é E a menos T0A H GT0, pelo caso 1 da prova. E pelo caso 2, isso é igual a H. Desse jeito a gente conclui a prova do lema. Para concluir a prova do teorema, falta fazer duas coisas. Uma que eu vou deixar para a próxima aula é a conta que dá aquele lema lá, lema 1, e a outra é conferir só que H é um homeomorfismo. Então, relembrando, H de x é igual à integral entre 0 e 1 de E a menos SA H G a S ds. E é claro que H é contínua. Porque todas as funções envolvidas aqui são contínuas. E a menos SA H e GS são contínuas. H é invertível. Bom, a inversa da H é dada por integral entre 0 e 1
de G menos S, Hzinho, SA, DS. Que essa expressão está bem definida e é contínua, é claro. Bom, vou ter que ficar devendo isso para a próxima. Eu não vou conseguir fazer isso em 2 minutos. Então tá faltando um lema mais, que é o seguinte. Lema 5. H composta com H-til é identidade e é H-til composta com H. Então eu defino H-til por essa expressão. E o lema 5 diz que essa H-til é a inversa da H. Como é claro que H-til é contínuo, isso aí dá que a H é um homeomorfismo. Tá bom? Então eu fico devendo o lema 1 e o lema 5 para a próxima aula. A próxima aula é na sexta-feira. Tá? Infelizmente eu não vou poder dar aula na quinta. Ok, por hoje é tudo.